empresa, ele é estritamente fechado com o seu cliente. Certo. Não quer dizer que a empresa me contratou, que eu vou delatar todas as sessões que eu fiz com aquele cliente. Mas eu passo um relatório geral. Estamos trabalhando essa fase, o coach, que é o funcionário X, está nessa parte do desenvolvimento e indo muito bem. Ele já consegue perceber essas situações. Mas jamais, em hipótese E se o cara estiver alguma, indo mal? O cara que desculpa. dificilmente ele vai mal, mas, por exemplo, pode ocorrer da pessoa não estar comprometida. Então, aí eu tenho que informar. A pessoa está dentro desse processo, o grau de comprometimento dela ainda é baixo e a gente está trabalhando para ela entrar num processo de comprometimento. Aí vem uma outra situação. É o processo de mudança. Mudança não ocorre da noite para o dia. Toda empresa, quando contrata um processo de coaching, ela sabe que ela vai ter um prazo aí de pelo menos 3, 4 meses para trabalhar. Num caso de uma comunicação no meio do seu trabalho, até para que você não perca o trabalho, para que você não seja mal avaliada no final, porque se não tem colaboração, a pessoa não quer fazer, não vai dar certo, tá? Claro. Nesse momento que você faz a comunicação, o que acontece? A empresa te chama e fala, vamos repensar, vamos ver se tem uma outra estratégia, vamos mudar a pessoa que está sendo treinada. O que normalmente acontece a partir dessa comunicação? São várias situações. Primeiro que quando você, por exemplo, se você está fazendo uma sessão de 8 semanas, certo, e dentro dessas 8 semanas você percebe que a pessoa ainda não teve um comprometimento maior, é muito mais o trabalho do coaching com o coach do que voltar para a empresa e dizer, ele ainda não melhorou. Entendi. Por quê? Porque existe um processo de empatia, um processo de confiança. E muitas vezes o funcionário, ele entende o seguinte, então eu vou fazer aquela sessão lá com o coaching porque a empresa mandou, então eu vou tentar enganar o coaching. Isso é normal acontecer. Tá. Então vai do coaching perceber que ou a pessoa entende e ela realmente quer, ou não vai dar certo. Tá. Bom, você falou várias vezes o termo coach. Coach é o cliente. É o cliente ou é a pessoa que está sendo treinada? É isso aí. Você é o cliente, então você é meu coach. Eu sou seu coach. E eu, a profissional, sou a coach. E o processo é processo de coaching. ING. Processo de coaching. Coaching, porque ele é um processo. Ok. Deixa eu ler algumas mensagens aqui. Maria. A entrevista está ótima, pena que o som não está bom, acho que já foi corrigido e tal. Rubens Macedo, estou adorando a entrevista e esse tema. Gostaria de saber o contato da senhora Kátia. Obrigado. Eu acho que da Kátia apareceu várias vezes o contato, mas a próxima fala dela eu vou pedir que coloquem novamente tá com bom. E-mail e etc. Né? Então o Rubens aqui. Claudiane. Então a Claudiane, eu fiz o treinamento e posso dizer que foi excelente. Que bom. Então a Claudiane aqui. Eu não entendi o nome da pessoa. CM espanhol. Bom, acho que é uma pessoa de fora aqui, porque tem muitas pessoas que às vezes da América do Sul entram no programa. Sinceramente, se você puder mandar de novo, agradeço o seu nome que eu não entendi, mas o que ele diz? Inclusive estamos querendo marcar um novo treinamento, ótima entrevista, a TV ABCD também está de parabéns. CM espanhol, deve ser um cliente seu? É uma empresa, exatamente. Que bacana. Tá, então tem um cliente seu que está dizendo que foi ótimo e está querendo te contratar de novo. Que bom, olha aí. O pessoal aqui está gostando. Bom, agradeço aí a todos os internautas, tá? Na próxima fala, estão pedindo aqui teu endereço novamente. Na próxima fala dela, peço a técnica que coloque, né? Telefone, e-mail, etc. Bom, o aspecto, consultoria e assessoria. Quando a empresa ela te contrata e constantemente você está lá, é um prazo de 1 ano e tudo mais, eu normalmente chamo isso de uma assessoria. Quando eu te contrato para fazer um trabalho estanque, né, até para ser didático com quem nos assiste, é um trabalho de consultoria, 3, 4, 10, 20 sessões, tá? A KM ela trabalha mais no aspecto de consultoria ou de assessoria, Kátia? Vamos dizer que são os dois, pelo seguinte, eu digo consultoria porque dentro da área de coaching você tem o business coaching, que é uma ramificação. Então, por exemplo,
por eu ter atuado muitos anos na área de vendas, eu consigo trabalhar e desenvolver a parte de business coaching para uma empresa que precisa melhorar a parte de vendas dessa empresa. Certo. E de seus funcionários. Por quê? Porque eles não têm essa gestão, a empresa às vezes é pequena, o dono da empresa não é uma pessoa voltada para a área de negócios, ele é para a área técnica. Aí você vai ficar um tempo maior com ele. Fica um tempo maior. Então é como se fosse, não é uma consultoria necessariamente, porque a consultoria você passa a tua experiência para a empresa. E o business coaching pelo fato de eu ter o conhecimento de alguma coisa, eu desenvolvo aquilo junto com a empresa. Entendi. Entendeu? Então, e você trabalha nas duas situações, Eu trabalho nas duas situações. Na verdade, nós temos que entender o que a empresa precisa. E dentro do que a empresa precisa, eu tenho que esclarecer o que para ela seria, o que daria o melhor, qual seria o resultado que ela quer alcançar, qual é a evidência que ela precisa. Ok. Né? Eu preciso ter uma imagem muito melhor no mercado, eu preciso que meus funcionários trabalhem super motivados, que tenham comprometimento. Aí você não sabe direito o que é, aí conjuntamente então, você vai focar nas questões. Como se a gente tivesse uma caixinha de ferramentas e dentro dessa caixa de ferramentas você vai tirar o material que você tem para poder atuar e desenvolver a empresa, desenvolver uma área específica. Ok. Bom, e aí algumas questões também, da mesma forma que perguntaram a respeito do quanto custa para uma pessoa, vamos dizer assim, se desenvolver pessoalmente, e aí no caso da empresa, qual é o valor desse trabalho para uma empresa? Também, na média, né? Na média, mas na média, se você trabalha um executivo, a média por hora de sessão, uma sessão tem no máximo 1 hora, normalmente são 50 minutos, mas ela gira em torno de 220 a 250 reais por sessão. Por sessão. Porque, deixa eu entender, você tem que fazer um trabalho anterior, quer dizer, estudando a empresa, estudando seus objetivos, suas metas e ver como essa pessoa se encaixa naquele perfil. Então, quer dizer, tem um trabalho anterior que você tem que fazer para chegar na primeira sessão e realmente desenvolver? Não, mais ou menos. Isso seria uma parte de consultoria. Na parte de coaching, a gente já vem com alguns levantamentos de dados que o próprio RH te passa, então eu já tenho aquilo pronto. Certo. E aí eu trabalho em conjunto com a empresa e com o funcionário, se a gente estiver falando para o coaching executivo. Normalmente se faz uma apresentação geral do que é o processo para a pessoa até saber, porque muitas pessoas não sabem como é o processo de coaching. Então as pessoas entram às vezes receosas. Poxa, na primeira sessão, sabe, quer saber tudo de mim? Não é assim. Como que acontece? Se não der certo, a empresa vai me mandar embora. Não é isso. O processo de coaching é exatamente... Você não faz coaching para todos os funcionários, você vai fazer coaching para os seus funcionários com nível, numa escala melhor dentro da empresa. Okay. Porque aquilo promove resultado, não resultado só em dinheiro, do que a pessoa te produz, mas na produtividade e em qualidade também de trabalho. Entendido. Bom, o nosso segundo bloco está chegando ao fim e nós vamos fazer o seguinte, no terceiro bloco temos as dicas da nossa convidada de hoje, a Kátia Manguili, e a gente vai falar um pouquinho sobre os livros que ela está lendo, a questão da formação, como é que se transforma num coaching e tudo mais, tá? Convido a todos para que continuem conosco. Só uma coisinha antes da gente ir para o intervalo, a Raquel gostaria de saber sobre o coaching business, eu não sei se tem o business coaching, ela escreveu coaching business, tá? Então no próximo bloco, Raquel, a Kátia vai estar respondendo para você, ok? Então continue conosco, daqui a 3 minutos retornamos com o Empresa Escola. Que nos ensina que a amamentação é o melhor para os bebês. O leite materno é um alimento completo que protege o bebê e oferece tudo que ele precisa para crescer e se desenvolver com saúde. Dar peito ao seu filho é muito mais do que oferecer o melhor alimento que existe. É uma experiência inesquecível, né, Davi? A amamentação em todos os momentos, mais saúde, carinho e proteção. Quando não tinha luz era só com a lua cheia. As crianças estudavam com a luz de vela, então a dificuldade era demais. Essa luz, quando chegou, foi uma bênção, né, que veio pra gente que esperava tantos anos por isso. E hoje, com a energia, nós temos uma fábrica de gelo. Eu posso lá pegar o gelo e gelar o meu pescado. O programa Luz para Todos transforma a vida de 10 milhões de brasileiros. Sou testemunha que o Brasil melhorou. A gente faz um novo país. Governo Federal.
história não precisa ter esse fim, se não tiver esse começo. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. Oi, Giba. Tem mamão maduro? Claro, dona Denise. Aqui no Gilberto Hortifruti as frutas estão sempre maduras. Gilberto Hortifruti? Tá chique, hein, Giba? E a senhora está falando com o diretor. Formalize o seu negócio e seja um empreendedor individual. Pagando um pouquinho por mês, você tem direito aos benefícios da Previdência Social, como auxílio-doença, salário maternidade e aposentadoria. Cuide da sua saúde e proteja o seu futuro. Acesse o portal do empreendedor. Brasil, um país de todos. Então, retornando com o programa Empresa Escola, agora para o nosso último bloco, hoje temos aqui a presença da Kátia Manguili, da KM Consultoria. Estamos falando sobre coaching. Então, nesse último bloco, nós vamos aqui responder algumas questões dos internautas, muita gente querendo saber a respeito, viu, Kátia, da sua profissão, o que você fez para chegar aqui, o que você estudou, como é que se transforma num coaching, se ganha bem, se ganha mal, N questões interessantes, ok? Então vamos começar aqui, sempre uma tradição já do nosso programa, eu pergunto aqui ao nosso entrevistado, primeiro, o que você está lendo atualmente, Kátia? Qual a literatura aí que você está absorvendo? Bom, eu acabo lendo às vezes 2, 3 livros ao mesmo tempo, então eu estou lendo um livro que fala sobre o valor do coaching, mais voltado para a área de... linguagem neurolinguística, da PNL. Certo. Estou lendo um outro também em conjunto que fala sobre o trabalho da mente humana, que é de uma neurocientista, que é o poder da mente, onde ela controla e começa a descobrir todas as sensações que ela tem durante um AVC. E aí esse livro vai levá-la a uma cura, então como todo é o nome o processo. Do livro? Tenho até anotado, porque eu nunca consigo lembrar o nome dos livros, mas é A Cientista que Curou o Seu Próprio Cérebro, que é da Jill Bort Taylor. Okay. E o outro que é do Valor do Coaching, que é do Jeffrey Albach, onde ele fala bastante da inteligência emocional. Né? Que pessoas de sucesso realmente conseguem ter uma inteligência emocional, o que vem ao encontro do que a gente estava falando anteriormente sobre a parte do coaching executivo. Agora, nessa questão, só para entender como é que você faz, você está lendo 3 livros ao mesmo tempo, pelo que eu estou entendendo. Um no banheiro, o outro na cabeceira, o outro na hora que você está tomando café, ou é no ônibus, ou como é que você distribui aí os 3 livros? Tem livros, por exemplo, dependendo até de pessoas que eu tenho atuado com alguns casos, eu concilio mais uma leitura de acordo com os clientes que eu atendo, para me trazer um conhecimento maior. Então, para você se instrumentalizar, exatamente, para poder fico atender. mais munida de instrumentos. Claro. E quando eu estou um pouco mais tranquila com a parte executiva, eu tendo a ler um outro livro